Está começando Movimenta Cast, podcast semanal do CREFIT 1. Olá, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a mais um Movimenta Cast. Eu sou Álamo Cavalcante, da equipe da assessoria de comunicação do CREFIT 1. Alguns fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais podem até não gostar de conversar sobre política ou podem não gostar de se envolver em movimentos políticos, mas é inegável que muitas das conquistas das duas profissões vieram após a atuação política dos conselhos, dos sindicatos e das associações que representam a fisioterapia e a terapia ocupacional. E é para falar sobre a importância dessa atuação que hoje contamos com a participação da terapeuta ocupacional, coordenadora da Comissão Mista de Direitos Humanos do CREFIT 1 e membro da mesa diretora do Conselho Nacional de Saúde, a doutora Priscila Viegas. Doutora Priscila, muito obrigado por participar aqui do Movimenta Cast. Eu que agradeço o convite aí, Alan, para a gente discutir essa temática tão importante. Maravilha. Nosso outro convidado, também ilustre convidado, é o fisioterapeuta e coordenador da Comissão Mista de Controle Social e Políticas Públicas do CREFIT 1, o doutor Cristiano Nascimento. Doutor Cristiano, muito obrigado por participar aqui desse movimento, desse importante bate-papo sobre controle social. Seja bem-vindo. Muito obrigado, muito boa noite aí, nobre amigo Álamo. Para mim é uma grande satisfação estar participando de um momento tão importante como esse, tendo a honra de dividir esse espaço com a nobre companheira de luta, a Priscila Viegas. Muito boa noite, Priscila, também. Vamos juntos. Então, já que o doutor Cristiano está com a palavra, vamos começar com ele. Então, doutor Cristiano, nosso ouvinte, entender bem qual é a função da Comissão Mista de Controle Social e Políticas Públicas, por que ela foi criada e como é que ela se insere nessa luta por espaço de fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais no controle social. Bem, Álamo, a nossa comissão ela surgiu com um intuito inicial de fomentar a participação de terapeutas ocupacionais e de fisioterapeutas que não precisam necessariamente serem conselheiros, né? E até é importante já deixar claro isso e que sirva até como incentivo e convite para quem tem esse perfil pela questão coletiva, de que não precisa ser conselheiro para ser membro da nossa comissão. Então, o objetivo da comissão é fomentar a participação de fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais nos espaços de tomada de decisão que dizem respeito também ao nosso fazer profissional, como, por exemplo, os conselhos de saúde, e existem conselhos de saúde desde nível estadual, nacional, municipal e até distrital, dependendo da cidade e estado, e também dos conselhos de assistência social. Mas entendendo até mesmo o momento histórico no qual a gente vem passando, nós vimos que fomentar essa participação nos conselhos é de extrema e fundamental importância, especialmente para que a gente participe dessas tomadas de decisão com o olhar que a gente tem, né, da terapia ocupacional ou da fisioterapia, mas também decidimos ampliar a temática e inserção da comissão para o tema da política pública, né? De uma forma geral, porque são momentos aí em que a gente está precisando defender o que há pouco tempo entendíamos como um direito garantido, momentos necessários aí, onde está sendo importante defender questões óbvias também, e então a gente precisou ampliar, de certa forma, esse nosso âmbito de atuação e essa nossa abordagem. Mas é fundamentalmente fazer com que fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais despertem para a importância de espaços como esse, de tomada de decisão, espaços de fiscalização e de implementação de políticas públicas para que a gente consiga aí estar incidindo diretamente, sempre pensando aí no fim, né, que é a melhor assistência e serviço que retorna aí para a população. Doutora Priscila, você faz parte da mesa diretora do Conselho Nacional de Saúde, né? Como a gente falou na apresentação aqui na abertura do programa. Essa provavelmente é uma arena de lutas muito importantes, não é isso? Eu queria que você detalhasse um pouco a tua atuação lá, quais são os benefícios que a terapia ocupacional, especificamente, tem
com a sua presença lá? Então, fazer parte como membro de uma mesa diretora de um Conselho Nacional de Saúde é trazer a possibilidade de incidir diretamente pela condução, não condução não, né? Acho melhor mediação. Eu sempre acho que a Constituição sempre tem que se dar no âmbito do coletivo, né? Mas a mesa diretora é aquela que está responsável direta, né, pela organização dos trabalhos dentro do âmbito do controle social e, mais especificamente, eu que estou lá no Conselho Nacional de Saúde e do Conselho Nacional de Saúde, né? É a partir dos debates feitos no âmbito da mesa diretora que são definidas as priorizações de pauta, né? É a partir dos debates dentro da mesa diretora também que são definidos os próximos passos mesmo, que serão colocados para discussão, para problematização no âmbito do pleno do Conselho Nacional de Saúde, entendendo que a própria mesa ela é eleita pelo pleno, né? Não é uma pura e simples indicação, né? A gente foi eleita para estar nesse espaço, né? Então a gente está ali, né, legitimado pelo coletivo para estar antecipando as possibilidades de decisão acerca dos assuntos inerentes, não só no âmbito mesmo da política pública de saúde, mas até do funcionamento do próprio conselho, né? Qual seria o benefício direto, né, para terapeutas ocupacionais nesse espaço? Eu acho que, a princípio, né, uma visibilidade que a gente dá, né, para terapia ocupacional, né, e para terapeutas ocupacionais que ocupam espaços de decisão, né, um espaço tão grande como o do Conselho Nacional de Saúde, né, que seria o maior órgão do controle social do SUS, né, então dá uma ampla visibilidade, né, o papel que terapeutas ocupacionais têm nessa discussão. E é importante entender que quando a gente está falando de deliberação da política pública, né, da problematização do debate, eu particularmente costumo dizer que é importante terapeutas ocupacionais e fisioterapeutas, já que a gente está falando aqui do CREFITO, né, ocuparem esses lugares, porque eu defendo particularmente que quando a gente está no controle social, a gente não está ali para fazer a defesa da categoria propriamente dita, a gente está ali porque a gente defende, né, uma saúde integral à população. E, no meu entendimento, a saúde só pode ser possível, né, se dar na integralidade quando tem, né, em sua composição, no seu escopo de profissionais que podem estar atuando, provisão dessa saúde integral, terapeutas ocupacionais e fisioterapeutas. Então, na verdade, é dentro de um conjunto de questões que se colocam para viabilizar o acesso, né, à saúde integral, né, à saúde equânime, né, esse acesso universal por meio de um acesso à saúde que contemple o seu escopo de profissionais, fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais para atender às demandas, né, às necessidades da população, né? Então, por isso que é importante ter terapeutas ocupacionais nesse espaço, né? Acho que também um exemplo concreto, né, do porquê é importante também ter terapeuta ocupacional nesse lugar é que, por exemplo, né, dentro do âmbito do Conselho Nacional de Assistência Social, né, que historicamente é ocupado por terapeutas ocupacionais, o terapeuta ocupacional só passou a ser profissional da política da assistência social porque houve entidades nossas, à época o Conselho e a Associação, né, que fizeram muita incidência para dizer que terapeuta ocupacional, né, ele tem atuação no âmbito da assistência social, da política da assistência social, e saia então a resolução que é de número 17 do Conselho Nacional de Assistência Social, que traz que terapeutas ocupacionais são profissionais dessa política, né, não só na assistência, na atuação direta, né, na atuação na ponta, mas também na gestão da própria política, né? Então, é também importante, eu sempre gosto de trazer esse exemplo para ter o concreto aí do que isso representa, né, ter esse profissional também no espaço de controle social, para além da própria deliberação da política pública e de fazer esse tipo de incidência. Doutor Cristiano, você esteve à frente durante um tempo do Conselho Municipal de Saúde do Recife, Conselho Municipal de Saúde do Recife, e hoje também ocupa a presidência do Sindicato dos Fisioterapeutas e Terapeutas Ocupacionais de Pernambuco, ou seja, dois espaços importantíssimos de políticas públicas, de políticas em que o fisioterapeuta e o terapeuta ocupacional podem se empoderar das suas capacidades políticas. Queria que você comentasse um pouco sobre essas duas experiências. Como é que você vê isso aí? O tempo que você está dentro, tanto que você passou no CMS do Recife, como no tempo que você ocupa atualmente a presidência do Sinfito, você está percebendo uma evolução
nessa participação do fisioterapeuta e do terapeuta ocupacional? Álamo, eu posso dizer que são espaços, e especialmente no momento que a gente vem passando, em que a tarefa ela está sendo muito mais, do ponto de vista fundamental, de manter esses espaços ativos e manter, digamos assim, uma resistência sobre o olhar do trabalhador, da trabalhadora de saúde nesses espaços e manter o funcionamento, né, dentro da natureza dos mesmos, do que, infelizmente, para o momento, a gente conseguir evoluir. Nós passamos por um momento, né, ainda estamos no momento de alguns anos para cá, de muito enfraquecimento desses espaços de representação, desde vida mais recentemente reforma trabalhista, a última reforma trabalhista. Novamente a gente está enfrentando aí mais um avanço contra, né, os movimentos e espaços de defesa do trabalhador e da trabalhadora, que é agora com a medida provisória. Nos conselhos de saúde, a partir do momento em que o atual governo federal assumiu, logo no seu primeiro semestre de governo, eles já passaram o que chamaram aí de pente fino, na verdade passaram um trator por cima, extinguiram, né, com uma canetada, mais de 60 conselhos colegiados, entre eles o Conselho de Direito da Pessoa Idosa, por exemplo, o Conselho Nacional de Direito da Pessoa Idosa, entre vários outros que tinham sido instituídos e criados via decreto. Acreditamos em que também conselhos como o de saúde, entre outros, não foram extinguidos por conta de terem lei federal, por conta de terem um arcabouço mais robusto do ponto de vista legal. Então, esses não sofreram essa extinção, mas vêm aí atravessando por dificuldades. Então, a gente entende como um momento de que, olha, é importante a gente firmar posição, a gente fazer tudo o possível para não permitirmos mais retrocesso nesse. E eu consigo identificar que a gente vem, digamos assim, amadurecendo e evoluindo no sentido do que você perguntou. Nós temos dificuldade hoje, por exemplo, um aspecto em que a gente não conseguiu evoluir, eu acho que a gente está tendo mais dificuldade ainda, para conseguirmos novos colegas, novas representações para estarem nesses espaços. Eu não sei se é até a mesma impressão que a Priscila tem, mas eu mesmo tenho muita dificuldade no diálogo que venho fazendo constantemente com novos colegas, novas colegas para participarem tanto dos conselhos, né, colegiados, quanto também do sindicato. Isso está cada vez mais difícil, né, de a gente montar grupo e conseguir gente nova. Mas percebo que há uma evolução na compreensão do fazer e na compreensão da importância desses espaços por quem já está ali inserido. São espaços, até como a Priscila bem colocou, em que a gente, quando entra, a gente compreende e tem uma visão ampliada. A gente começa a enxergar o macro e defender o macro. Por exemplo, no Conselho Municipal de Saúde, e não por omissão a minha profissão que tanto amo, luto e defendo, mas no Conselho Municipal de Saúde o que eu menos discutia era diretamente a assistência fisioterapêutica. Claro, sempre considerando a importância que isso tem para a população. Mas lá eu discuti o macro, discuti o SUS, discuti o acesso a uma saúde digna para a população e discuti as outras pautas aí que fazem parte da atenção integral, né, da atenção disciplinar no SUS. No sindicato, a gente acaba vendo também, não necessariamente só o lado ali, muitas vezes, de quem trabalha CLT, mas a gente começou a ver, por exemplo, com a pejotização de colegas ficaram aí, digamos assim, órfãos de instituições que os representem e os defendam nesse aspecto trabalhista, do ponto de vista formal, do ponto de vista legal. E a gente jamais vai pensar em dar as costas para esses colegas e essas colegas. A gente está o tempo todo buscando formas aí de acolher, de entender a demanda, de colocar a assessoria jurídica à disposição. O momento é de evolução da compreensão e da importância desses espaços, mas é um momento em que a gente tem enfrentado dificuldades cada vez mais duras de conseguir aí estar renovando, de conseguir até ampliar, digamos assim, essa nossa atuação e representação. Ok, vamos dar um tempinho agora, vamos encerrar aqui o nosso primeiro bloco, vamos agora com o CREFITO 1 em 1 minuto e voltamos daqui a pouco. CREFITO em 1 minuto. Notícias da fisioterapia e da terapia ocupacional em 60 segundos. E o Departamento de Fiscalização do CREFITO 1 reuniu-se na sede do Conselho no Recife para tratar de diversos assuntos relativos ao DEFIS. Para mais informações, a coordenadora do DEFIS CREFITO 1, doutora Yara Lucena. A reunião geral do DEFIS ocorreu em razão da necessidade de replanejamento de atos fiscalizatórios
relacionados aos diversos ilícitos encontrados na nossa circunscrição. É um processo dinâmico que o DEFIS faz trimestralmente, né? Reúne todos os fiscais, coordenação e AJU para adequar-se às necessidades do ato fiscalizatório. CREFITO em 1 minuto. Notícias da fisioterapia e da terapia ocupacional em 60 segundos. Estamos de volta. Obrigado pela sua presença. Obrigado por continuar a nos acompanhar no Movimenta Cast. Só lembrando, sugestões para novos podcasts, novos bate-papos, manda um e-mail para a gente, manda sua sugestão. O e-mail é comunicação, sem tio e cedilha, crefito1.org.br. Encerramos nosso outro bloco com a participação do doutor Cristiano. Vamos agora passar a bola para a doutora Priscila. E doutora Priscila, eu queria saber o seguinte, uma longa estrada aí, né, da área de política, né, do controle social, de representatividade, né, como você falou no bloco anterior, não só da fisioterapia, da terapia ocupacional, das profissões da saúde de uma forma geral. Então, eu queria saber o seguinte, nos seus espaços de trabalho, como seus colegas, particularmente fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais, veem essa sua participação tão ativa nas políticas públicas, pelo fato de você ser tão dinâmica nesse sentido e defender com tanto amor, tanta paixão, eles não se sentem estimulados a participar ou perguntam, têm curiosidade? Na verdade, eu tenho sido chamada para falar sobre isso em alguns espaços. O que eu sinto, né, acho que dialoga bastante com o que Cristiano trouxe no bloco anterior, é que acaba que a gente tem uma tendência a eleger pessoas para serem as salvadoras da pátria, vamos dizer assim, com muitas aspas, né? O que acontece é que, e não é uma crítica direta, né, a quem não se sente no perfil, vamos dizer assim, eu nem gosto dessa palavra perfil, né, mas não estou conseguindo pensar na palavra melhor, para quem acha que não tem condições de ocupar esse tipo de lugar, ou esse tipo de espaço, né, e de repente, que legal que é Priscila que está lá, porque eu sei que ela vai lutar, né, com unhas e dentes pela política pública de saúde, eu sei que ela é militante de SUS, né, eu sei que ela defende, né, a terapia ocupacional e terapias ocupacionais, então já me sinto representada e representada, então que bom que é ela que está lá, e acaba que é a Priscila que está em vários lugares, né, o que eu particularmente acho muito ruim, né? Acho que sim, estimula as pessoas de repente a entenderem o que é esse lugar, mas infelizmente ainda, né, inversamente proporcional ao estímulo à ocupação do lugar, né? Acho que existe uma necessidade da gente trabalhar mais na base com a categoria de ambas as profissões, né? Acho que tanto de fisioterapeutas, né, como de terapeutas ocupacionais, né, deles entenderem a importância de fato e concreto de estar nesses lugares, até porque é importante colocar aqui que inclusive isso é um trabalho voluntário. Estou lá no Conselho Nacional de Saúde e a gente não recebe dinheiro para ocupar esse lugar, né? É um trabalho que a gente faz por militância, por entender a importância, e eu acho que inclusive é meu compromisso ético, né, de cidadã, de estar ocupando esse lugar muito para além, inclusive de profissional, né, como terapeuta ocupacional, né, porque é a oportunidade que tem garantida constitucionalmente, inclusive, de participação, né, social na deliberação de uma política pública. Está escrito na nossa Constituição, né, está previsto isso lá. Então, a gente não pode abrir mão daquilo que é nosso direito, né? Mas também entendo que nem todo mundo gosta de ocupar esses lugares, né? Eu acho que não cabe estar nesse lugar, enfim, né? Acho que é uma coisa também que deve ser respeitada, daquelas pessoas que acham que não gostariam de estar nesse lugar, mas ao mesmo tempo eu acho que quem pode estar ocupando esse lugar deve ocupar esse lugar, né? Porque esse é um lugar que tem que ser defendido por todas as pessoas. E também acho que cabe um pouco de entendimento que não necessariamente você pode estar tem que estar, né, numa linha de frente de um conselho para estar defendendo, né, política pública, para estar defendendo a categoria, né? Acho que também cabe valorizar aqui o que a gente faz no cotidiano dos nossos microespaços, né, no meu espaço de trabalho, né? Como é que eu, no meu cotidiano, coloco o que é a terapia ocupacional, o que é a fisioterapia, né, o que é que eu estou fazendo, né, como é que eu coloco o meu saber fazer para outra pessoa entender aquilo que eu estou, como é que eu estou atuando, né, o que é que aquilo vai trazer, né, de benefício para aquela pessoa que está ali, seja
o usuário ou usuária, né, da política, de um atendimento, seja outro profissional, outra profissional que está compartilhando espaço de trabalho com a gente. Então também tem essas possibilidades aí que não necessariamente você tem que estar num conselho de saúde. E também, para além disso, não precisa ser nem conselheiro ou conselheira para incidir na política pública, né? Também existe a possibilidade, né, as reuniões de conselhos têm que ser abertas, né, à participação da sociedade, independente se ela é conselheira ou não, e também é uma possibilidade de estar acompanhando isso tudo. Então, são questões que a gente precisa avançar no sentido de é preciso trabalhar ainda na base, né, quem dera que a sociedade já fosse desde sua formação, né, como indivídua mesmo, né, pudesse incorporar a necessidade de estar ocupando esses lugares e acompanhando esses lugares, né, esses espaços. Mas também, como profissional da saúde, eu vejo que existe a necessidade, né, de enxergar o acompanhamento também desse espaço como parte do seu cotidiano mesmo, né, seja como somente acompanhando, seja como conselheiro ou conselheira, ou na micropolítica dos seus espaços de atuação e de intervenção. Você falou sobre a base. Essa base que você se refere seria a base na universidade, tentando trazer essa consciência para os estudantes, os acadêmicos? Sim, né? Na verdade, o ideal seria que antes de você pensar em ser profissional, né, desde criança, fosse trabalhada, né? Fosse trabalhada as questões de direitos, né? Trabalhar a própria Constituição, né? Muitas pessoas não sabem que podem ocupar esses espaços de decisão, que podem incidir nesses espaços de decisão, que não precisa ser conselheiro ou conselheira para atuar junto a essas questões, né? Isso está na Constituição, né? No entanto, como profissional de saúde, eu acho que a gente tem a obrigação de, pelo menos, ter um entendimento dessa possibilidade, até porque quando eu estou com o meu usuário ou usuária, né, eu estou no meu serviço, no centro de reabilitação, né, trabalhar a participação desse indivíduo e dessa indivídua, né, nessa questão da defesa dos seus direitos, tem que fazer parte também, né, do meu entendimento acerca do que é promover saúde, né, enfim. Então, é importante trabalhar desde a formação na graduação, falando mais especificamente como profissional da saúde, né, da necessidade de estímulo também à ocupação desses lugares, até porque como é que eu estimulo outras pessoas se eu não tenho entendimento da importância daquele lugar, do papel daquele lugar, né, da importância da ocupação desses espaços de acompanhamento. Então, seria bem importante que na base da graduação, da formação na graduação ainda, isso fosse, né, mais efetivamente trabalhado. Pegando a deixa da fala da doutora Priscila, dentro das atividades da Comissão de Políticas Públicas, existe esse trabalho também de tentar trazer essa consciência, especificamente para os estudantes de fisioterapia e terapia ocupacional, algo junto à CDCE, que é a Comissão de Educação? Existe sim, Álamo. Nós precisamos agora, de certa forma, recuar um pouco, né? Se dizendo, não recuar, mas na verdade por conta do momento pandêmico, a gente acabou diminuindo o ritmo de atuação nesse sentido. Mas, por exemplo, habitualmente no CREFIT 1, sempre tínhamos de forma presencial os fórum de educação e ensino, né, em fisioterapia, e os fóruns de responsabilidade técnica, onde geralmente eu, algum outro membra da nossa comissão participava, onde fazia a apresentação para acadêmicos e profissionais ali presentes naqueles momentos, sobre o que se tratava, né, a nossa comissão, a importância da mesma, que era que a gente buscava aí fomentar e também conscientizar da importância dessa participação, dessa, que vou assim dizer, cidadania ativa, como a Priscila bem colocou, para além, né, das questões profissionais, para além de estar institucionalmente no conselho, a cidadania ativa de entender, né, como é que vem sendo empregado os recursos públicos, né, que você deposita através de seus impostos, por que esses serviços não retornam na qualidade necessária, onde é que você pode estar incidindo e apontando o que é prioridade ou não. Então, nós participávamos de forma muito ativa desses momentos, pelo fato também de eu, consequentemente, participar de mais de um espaço. Nós fazíamos visitas em todas as universidades e faculdades, né, que tinha curso, nesse caso, me remetendo à fisioterapia, a terapia ocupacional também, que no estado de Pernambuco nós ainda temos somente na UFPE, infelizmente, a luta também para ampliação. E aí eu participava também representando o sindicato nesses momentos aí de diálogo com os alunos e alunas, justamente pegando desde o acadêmico, mas não só o acadêmico, mas
profissionais que, de certa forma, às vezes ainda não compreendiam, não entendem o fazer da comissão, o que são esses outros espaços que a gente participa e do porquê é tão importante. Qual a consequência prática disso? Eu sempre me preocupei muito em passar essa visão, consequência prática da nossa não participação. O que é que isso acarreta para a gente? O que é que isso nos traz de prejuízo? Como se torna tão difícil a gente avançar em umas questões e por que em outras a gente não avança, parece que nunca. Então, qual a relação que tudo isso tem, né, com a nossa participação ou não? Se eu participo, o que é que eu consigo modificar? Diante dessa sua fala, não tem como a gente não fazer um paralelo, doutor Cristiano, com a participação da medicina e da enfermagem, que são duas profissões da saúde também, mas que a gente vê uma participação política muito forte e a inserção muito forte dessas duas profissões, dos profissionais dessas duas profissões, nesses espaços de discussão, não é isso? O que é que você acha que está faltando aí para a fisioterapia conseguir ocupar esses mesmos espaços e se espelhar nesses outros colegas? Bem, Álamo, de fato, as duas profissões que você citou, elas nos dão exemplos aí de organização, uma luta, né, por melhorias, pensando enquanto categoria, né, profissional. A gente vê agora a mobilização exemplar que a enfermagem vem tendo aí na luta pelas 30 horas semanais, na luta por piso salarial. A gente vê também o quanto que os profissionais da medicina conseguem se organizar em torno de uma pauta de defesa profissional e por buscas de melhorias aí, de condições de trabalho também. Eu acho que o que falta pra gente, Álamo, o que eu vou falar pode parecer clichê, mas é fato. Ainda hoje é fato a gente precisar afirmar isso. O que falta pra gente é consciência de classe mesmo. A gente se entender enquanto trabalhadores de saúde, enquanto profissionais de saúde, e a gente se entender enquanto fisioterapeuta e terapeuta ocupacional, ter uma impressão de que a terapia ocupacional consegue ter essa formação política de seus profissionais de forma já mais madura, desde a academia, né, desde a universidade. A fisioterapia a gente tem uma carência maior nesse sentido, apenas suspeito disso, né? Mas a consciência de classe, de se entender de que a gente faz parte de um contexto, de que essa nossa valorização profissional ela não vai se dar tão somente de forma individual. A gente precisa compreender que nós estamos muito mais perto aí da classe trabalhadora, que tem que fazer malabarismo e sofre horrores para conseguir sobreviver com um salário mínimo. A gente, felizmente, está muito mais próximo dessa categoria do que do mega empresário, que do empresário empreendedor rico, que a gente e muitos colegas sonham, e não que seja um problema, tem que buscar melhoria, tem que buscar crescer e ascender, de certa forma, socialmente também, mas para muito além disso, né? A gente se compreender enquanto membros de um contexto, quanto que há um todo, né? Que envolve e que incide diretamente na nossa realidade. Por que é que eu perfaço muitas vezes um salário baixo, um salário muito aquém do que o que eu mereceria, ou melhor até, do que eu deveria receber? Por que é que a gente não tem uma melhor qualidade e um maior acesso dos serviços de reabilitação, de serviço de tratamento com fisioterapeuta, com terapeuta ocupacional, no sistema público de saúde? Basta a gente parar para pensar, até um exercício para quem estiver nos escutando. Uma pessoa comum que não tem plano de saúde, se ela precisar de fisioterapia, de atendimento de fisioterapeuta, para onde é que ela vai? Para onde é que ela recorre? Onde é que ela encontra? Isso você pensando numa realidade de uma capital, de certa forma até estruturada como Recife aqui, mas você pensa no interior também, o que essa pessoa procura? Sabe? Quem ela deve buscar para ter esse atendimento, para fazer o seu tratamento? Se ela precisa da terapia ocupacional, para onde ela tem que ir? Sabe? A maioria das pessoas não sabem, infelizmente. Então, é desde o acesso à informação, é desde a compreensão do que é seu direito e do porquê isso é seu direito, mas da compreensão também enquanto classe, que a gente precisa ter, mas é um trabalho árduo, é um trabalho realmente difícil, mas que a gente vem se desdobrando na medida do possível, pois como já bem levantado pela Priscila, esse é um trabalho voluntário que a gente faz. É abrir mão, é ter que sair como eu agora, antes da clínica, para conseguir chegar, conseguir conectar com tranquilidade, para tentar de alguma forma trazer esse pouco de reflexão e que possa ajudar, de repente, na conscientização de outros e outras colegas, então, porque a gente entende a importância de tudo isso. Então, acho que a gente precisa realmente se entender como parte desse contexto, ter a consciência de que classe social e profissional a gente faz parte e tentar entender, fazer um esforço olhando um pouco mais de cima
do que a realidade individual, porquês que a gente enfrenta tantas dificuldades. Doutora Priscila, digamos que algum colega, terapeuta ocupacional, escutando aqui a nossa conversa, sentiu-se estimulado. Vou participar de algum espaço de discussão onde eu possa contribuir. Dê um passo a passo aí. Onde é que ele deve começar? Por onde ele deve ir? Dentro da sua experiência aí. Como é que esse físico, esse TO, que quer fazer diferente pela sua profissão, onde é que ele deve começar? Então, acho que, a princípio, né, acho que tem que entender que a luta só se dá no âmbito da coletividade, né? Então, é muito importante, né, que esse fisioterapeuta, essa fisioterapeuta, terapeuta ocupacional busque as suas entidades de representação, saber a inserção dessas entidades, né, o que é que elas têm feito. Acho que isso é um primeiro passo de acompanhamento. Ainda na graduação, né, buscar acompanhar, participar, entender o funcionamento, por exemplo, dos ideais, né, dos diretórios acadêmicos do seu próprio curso, participar mais ativamente da construção da coletividade, né, do chamado que tem feito a categoria, a participação desses espaços, né, saber o que sua associação está fazendo, né, e se for para falar do controle social mais especificamente, né, não precisa ser obrigatoriamente alguém em alguma entidade de categoria, né? Você como cidadão, você pode procurar a sua unidade básica de saúde, né? Aquela policlínica que você é atendido, procurar saber se existe, né, conselho de unidade ativo, né? Se ele não está ativo, por quê, né? De repente se oferecer a participar ou até a construir junto, né? Existe também a possibilidade, além de conselho de unidade, que é do serviço, né, do Conselho Municipal de Saúde, do Conselho Estadual de Saúde. No entanto, é bom sempre entender, né, que no âmbito do municipal, do estadual e também do nacional, obviamente, né, é necessário estar inserido ou inserida em alguma entidade de representação, né, seja de movimento social, não necessariamente somente em entidades da própria categoria, né, mas também em movimentos sociais, da sociedade civil organizada também existe essa possibilidade. E se formos falar também, que eu acho que é sempre importante, a gente não demoniza, obviamente, quem está em espaço de gestão, né, acho que o grande ganho do controle social é que existe esse tipo de representação, né, paritária, né, de movimentos sociais, movimentos de usuários e usuárias, entidades de profissionais da saúde e também a gestão, né, e prestadores de serviço. Então, se algum terapeuta ocupacional, né, alguma fisioterapeuta, né, gestão, representa a gestão, também tem essa possibilidade de estar com essa representação incidido diretamente nesses espaços, né, representando aquele lugar, né, seja a Secretaria de Saúde, seja a universidade dentro do controle social, ela é colocada no âmbito do assento que é prerrogativa da gestão, né, / prestadores de serviço. Então, existem possibilidades, né, de estar incidindo mais diretamente, né, e a dica que eu dou é de que busquem entender esses espaços, incidir, participe dos espaços de associação, se filiem, né, acompanhem, né, não entendam que participar é somente pagar a anuidade, né, acho que também é uma coisa importante ser colocado. O próprio movimento sindical, né, que está super destruído aí, né, pelas políticas, né, de morte que estão sendo viabilizadas aí, né, de desconto e retrocesso, de retirada de direitos, né, do governo federal. Então é importante estar incidindo diretamente e acompanhando todos esses movimentos para poder estar atuando ativamente aí, né, em prol, né, da construção de um outro projeto de sociedade, né, que eu acho que é disso que a gente está falando, né. Achei muito importante quando o Cristiano coloca desse entendimento como classe trabalhadora, né, somos todas, todos e todos classe trabalhadora, né, desde aquela pessoa que está ali garantindo o funcionamento dos cotidianos de vida das pessoas, né, trabalhador e trabalhadora informal, né, motorista de ônibus, quem está trabalhando no hospital, né, somos todas, todos e todas classe trabalhadora. Isso é um entendimento importante, que inclusive mobiliza a transformação de realidades, porque isso também tem que ter no nosso horizonte como profissionais da saúde, porque saúde não é só ausência de doença, né, saúde no seu conceito amplo, né, o direito inclusive a ter direitos. Maravilha. Infelizmente, estamos chegando aqui ao fim desse nosso bate-papo. Está muito legal, está muito interessante. Na hora que está começando, né, Cristiano? Na hora que está começando a esquentar, tem que acabar, né? Então, eu queria agradecer a presença da doutora Priscila Viegas, terapeuta ocupacional. Gostaria de agradecer a participação do doutor Cristiano Nascimento, fisioterapeuta, e deixar aí com o doutor Cristiano suas considerações finais aí. Fundamentalmente, falar que a gente está à disposição para sempre estar construindo coletivamente as melhorias que a gente tanto necessita e precisa. Eu sou mais um nessa luta aí, eu sou parceiro
Eu tenho uma preocupação, não vou dizer que sempre consigo, mas é sempre algo como meu norte, né, de colocar as questões coletivas acima de situações individuais, e é dizer de forma objetiva que a gente tá junto e é de verdade. Conta comigo, colega ou a colega que estiver aí interessado, quiser saber como funciona, como participar, chega junto. No final do ano agora a gente tem eleição para o sindicato, por exemplo, a gente está com dificuldades enormes para conseguir um grupo e montar a chapa. Bora participar, bora fazer funcionar, bora fazer valer os nossos direitos, que nada vem de graça. A gente precisa se manter ativos aí e vigilantes para a manutenção dos mesmos, e aí com força e condições melhores de buscar ampliar também. Conta comigo. Grande abraço. Maravilha. Doutora Priscila, suas considerações finais. Então, eu acho que esse podcast talvez seja uma grande oportunidade, né, da gente convocar fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais, pelo menos se atentem para essa pauta, né, tão importante, né, que é da ocupação de espaços, participação social, de participação popular, do próprio controle social, entender a urgência, né, da organização coletiva, né, todos os nossos direitos foram frutos, né, de luta da coletividade, tudo que está lá escrito na nossa Constituição, né, os direitos conquistados, né, que não necessariamente estão garantidos porque estão sendo desmontados, né, eles foram frutos de muita luta, né, de pessoas nas ruas. Então, tudo que a gente quiser conquistar de direito, né, vai ter que ser também na base da coletividade. E é importante colocar aqui aquela música, né, do Geraldo Vandré, né, que já dizia, né, que vem, vamos embora, esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer, né. Espero que as pessoas também saiam um pouco do campo da queixa, né, e partam para a ação. Eu acho que a gente tem que estar o tempo todo no nosso cotidiano de trabalho, né, no nosso cotidiano de vida, fazendo sempre a reflexão crítica, né, mas uma reflexão para a ação, né. Então, vamos lá transformar as realidades, até porque amar e mudar as coisas me interessa mais. Então, só agradecer a possibilidade de estar compartilhando com vocês um pouquinho da minha experiência nesses espaços, né, que na verdade eu todo dia agradeço ao universo a oportunidade de estar podendo, né, aprender e compartilhar, né, que é isso, compartilhamento de saberes o tempo todo, que as pessoas se sintam realmente convocadas e mobilizadas a ocuparem também. E a você, fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, que nos acompanhou até aqui, muito obrigado por acompanhar esse bate-papo até o fim. Como nós dissemos antes, se tiver alguma dúvida, alguma sugestão, manda um e-mail para a gente, comunicação@crefito1.org.br. Continue nos acompanhar nas nossas redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter. Temos nosso canal no YouTube e estamos também sempre alimentando com novos vídeos e novas informações. Muito obrigado pela sua participação e a gente se vê no próximo MovimentaCast. Obrigado. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Você acabou de ouvir o MovimentaCast, o podcast semanal do Crefito 1. Para dúvidas ou sugestões de pauta, entre em contato conosco. comunicação@crefito1.org.br